Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Futman, do canal Plantas Sem Mistério e blog Orquídeas Sem Mistério. E, bem gente, eu estou aqui agora diante dessa intermédiazinha, né, dessa Cattleya intermédia. Ali tem uma outra que eu vou mostrar já já, que está abrindo. E depois tem uma na árvore que também eu vou lá mostrar para vocês, que também já está aberta. E o assunto do vídeo de hoje é sobre, finalmente, como todos estão pedindo há muito tempo, sobre Cattleya intermédia, gente. Vamos falar hoje das fases do desenvolvimento dessa magnífica planta, do seu comportamento e, claro, algumas dicas básicas e rápidas de cultivo para vocês, gente. Vamos começar então? Bom, gente, então, agora eu estou aqui diante dessa intermédia. Essa é uma intermédia simples, né? Uma tipo nativa, né? Uma planta sem melhoramento, que ela é magricela assim mesmo e muita gente apelida ela de intermédia aranha, né? Por causa dessas formas finas que ela tem e comprida. Bom, uma coisa interessante das intermédias, de modo geral, é que elas não possuem cheiro, gente. E diferente de Cattleya lodigese, valqueriana, nobilho e outras bifolhadas, ela não tem cheiro. Ela é uma Cattleya praticamente sem cheiro. Então vou até cheirar aqui, ó. Não tem cheiro de absolutamente nada. Ela é sem cheiro. Então, hoje em dia a gente vê muita intermédia no mercado e tudo que tem cheiro. Infelizmente hoje em dia não dá para provar 100%, mas também não dá para dizer que não. Muitas dessas são hibridadas. Infelizmente esse melhoramento que tem hoje em dia tem muita coisa que tem hibridação. Isso é fato. Tem as chamadas pura por cruzamento, tem tudo. Mas o vídeo não é para entrar em detalhes sobre isso. É para falar de intermédia, certinho? Ou de plantas que parecem intermédia. Então aqui agora, vocês estão vendo aqui, ó. Essa é uma intermédiazinha. Aqui tem uma outra aqui já. Essa já é uma flâmeazinha, né? Uma intermédia flâmea, flâmea orlata, né? Ela tem esse detalhezinho bem bonito aqui, ó, no labelo também, que é um chamado de orlato. A cor não está ajudando muito, mas é isso aí, gente. Então vamos agora descobrir como é que é o comportamento, a fenologia, como é que essa planta se desenvolve ao longo do ano. Vamos lá então? Bom, gente, então vamos falar aqui usando essa intermédia tipo nativa original como modelo. E as intermédias elas são originárias, né, de regiões litorâneas, gente. Então ela pega sudeste, né, pega sudeste até o sul. Ela vai descendo do sudeste até o sul. Geralmente regiões litorâneas, regiões mais sujeitas a áreas de banhado ou de restingas, regiões com árvores não muito altas, mais espalhadas, enfim, vegetações que não são muito densas. Muitas vezes essas plantas estão vegetando a pleno sol nas restingas ou em árvores meio isoladas ou não em banhados ou em áreas um pouco mais abertas. Certinho, gente? Sempre pegando muita luz, inclusive na restinga, muitas vezes elas estão bem próximas da areia ali, ou até mesmo em contato direto com a areia, aquela areia escaldante e a sol pleno. É muito comum isso, essas plantas estarem também a sol pleno. Vou botar algumas fotos aqui delas em habitat, sem dizer, claro, o nome dos lugares, só para vocês verem como é que é. E agora, como é que é o seu comportamento ao longo do ano? Certinho, gente? Vamos lá? Primeiro, vocês estão vendo aqui, essa Cattleya intermédia está florida. Nós estamos saindo de setembro agora, entrando em outubro. Hoje é 27. E as intermédias têm o seu período de floração, que geralmente começa em setembro. Finalzinho de agosto, setembro, vai até outubro, estourando novembro, elas estão florescendo. Então, é geralmente nesse período que essa planta está com seu florescimento, gente, perfeito? E nesse período agora, né, que é saindo do inverno, início da primavera, é o seu florescimento. Notem aqui, ó, que as espatas já estão secas,
Mas essa é uma planta que tem a sua floração geralmente de espata verde, embora ela também possa florescer de espata seca. E ao longo do florescimento as espatas secam normalmente também, perfeito? O que mais? Nesse período do florescimento, geralmente elas estão sem brotações novas, gente. Então vocês estão vendo aqui, ó, o corpo dessa intermédia, ela não tem broto. Ela está apenas com os brotos que cresceram por último e já está florescendo. Perfeito. Em termos de raízes, ela é teoricamente uma planta que enraiza antes da floração, mas pode acontecer às vezes de vir raiz após a floração, gente. Mas o normal é antes da floração. Então é uma planta que enraiza com muita abundância. Notem aqui, ó. Vou dar um zoom aqui para vocês verem com mais calma, ó. Esse é um bulbo que está florido. Aqui já tem uma geminha que vai crescer daqui a pouco. Essas raízes veio antes da floração. Esse bulbo está florido, gente, certinho? Já esse outro aqui ainda vai enraizar, ó. Ele está florido, mas ainda não enraizou. Ele ainda vai enraizar agora, então é uma exceção. Geralmente é antes da floração, mas nesse caso aqui vai vir depois da floração, gente. E já teve algumas raizinhas saindo aqui de um outro broto. Perfeito. Então, embora ela seja geralmente antes da floração, pode acontecer às vezes de vir raiz depois da floração. Perfeito, gente? Aí nós estamos aqui no período de floração. Sua floração dura em média uns 15 dias, 20 dias no máximo, por aí. Não dura muito mais que isso. Continuando. Aí passa esse período de floração, a gente vai adentrando na primavera. Aí chegamos mais para meados de primavera, novembro, até dezembro, já final da primavera, início do verão. O que a gente vai ter? Início de período de brotação, gente. Isso mesmo, essa planta começa a brotar. Ela vai iniciar suas brotações e nós vamos ter muitas vezes mais de um broto crescendo ao mesmo tempo. Essa é uma planta que tem uma tendência boa ao entosseramento, relativamente moderada a boa de entosserar. Então ela pode emitir mais de um broto por vez, claro, se ela tiver mais de uma frente. Então essa é uma planta que emite frentes com certa facilidade e ela pode entosserar com bastante tranquilidade. Ó, essa aqui tem pelo menos 2 a 3 frentes de crescimento, gente. Essa aqui é uma frente. Ali do outro lado ali é uma outra frente e logo vai vir brotações novas, perfeito? Aí geralmente final da primavera, início do verão, vem um surto de brotações. Eles crescem, eles vão crescendo ao longo do verão e também vão enraizando. Como ela enraiza predominantemente antes da floração, então elas vão enraizando no verão todo também. Então é um bom período para replantar também, durante esse enraizamento. Esse enraizamento, elas podem ser replantadas com mais segurança, gente. Perfeito? Tá. E muitas vezes esses brotos que vão crescendo até meados de verão, até fevereiro, março, costumam já espatar. Isso mesmo, gente. Esses brotos espatam. Muitas vezes eles vão espatar. E como eles estão bem adiantados, é comum essas espatas secarem ou até esses brotos que cresceram primeiro não florirem. Mas calma, gente, não precisem se desesperar. Porque a gente avançando o seu desenvolvimento, mais para o final do verão, início do outono, o que acontece? Outro surto de brotação. É muito comum na intermédia a gente ter pelo menos 2 surtos de brotação. Poderíamos dizer que ela cresce em surtos as suas brotações. Primeiro surto, final de primavera, início do verão. E um segundo surto de brotações, mais para o final do verão, início do outono. Isso mesmo, gente. Então a gente pode ter mais alguns brotos crescendo. Pode ser em todas as frentes de crescimento ou apenas em uma ou outra frente de crescimento. Vêm mais brotações. Aí sim, geralmente essas brotações que vêm mais para o outono, início do outono, meado de outono, elas muitas vezes já vêm até maiores, às vezes, do que a do verão. É comum elas poderem vir até um pouco melhores, maiores do que a do verão, e vir com espatas maiores. Isso mesmo, gente.
E aí é o mesmo processo, elas enraizam geralmente enquanto estão se desenvolvendo, antes da maturação e da floração, e essa planta enraiza com uma boa abundância. Perfeito, gente? E aí a gente adentra o outono vai entrando, vai chegando mais próximo do inverno. O que pode acontecer? Duas coisas, gente. Pode vir mais um surto de brotação, mais para o inverno, ela pode emitir mais uma carga de brotações. Não é raro isso acontecer, não é sempre que acontece, mas pode acontecer também. Então, no inverno, pode vir mais uma carga de brotações em uma ou em todas as frentes. E novamente, o enraizamento antes da floração e aí depois ela floresce na sua época respectiva. Perfeito, gente? E aí o que é interessante, gente, esses brotos mais atrasados, que muitas vezes saem para o final do outono, início do inverno, eles podem vir com as espatas ou podem vir com espatas bem pequenas ou até sem espatas e mesmo assim florescer. Isso mesmo, podem florescer. E o que acontece é o seguinte, gente, aí a gente passa o inverno, se tiver brotação atrasada vão crescer, e aí chega o período de floração, gente, o que acontece? Muitas vezes todas as brotações desse ano florescem. Se a planta estiver bem forte e não tiver tido nenhum problema ao longo do ano, todas essas brotações podem florescer no período e quase tudo ao mesmo tempo. Às vezes pode desincronizar, uma vir primeiro, outra vir depois, como pode sair tudo ao mesmo tempo também, gente. Perfeito. E o mais curioso, geralmente os brotos que cresceram mais para o verão, a tendência é eles estarem de espata seca. E os brotos do outono e do inverno, quando assim tem, eles geralmente estão de espata verde. Então, como eu disse no início, essa é uma planta que pode florescer tanto de espata verde quanto de espata seca. Então não desanime se aquele seu broto do verão secou a espata. Se ela estiver grande, a planta estiver forte, é muito provável que ela vai florescer na sua época. Ok, gente? E aí a gente vai para o final do inverno, finalzinho de agosto, setembro, já entrando no início da primavera, vem a floração de novo e aí o ciclo se repete. E claro, nesse ciclo também pode acontecer, como eu falei, de vir floração sem espata, gente. Vamos ver se tem alguma aqui para mostrar para vocês. Essa aqui foi com espata. A outra aqui que saiu uma floração defeituosa, também veio espatado. Essa floração aqui ela não teve força suficiente para sair da espata, então é uma floração com defeito. E essa aqui, gente, ó, a espata tá verde, ó, ainda, ó. Aqui, ó, espatinha verde. Perfeito, gente? Então tá aqui, nós estamos no período de floração e elas estão florescendo. A floração da intermédia, geralmente, no período de floração, varia de uma, duas flores por haste até umas 5, 6, principalmente nas intermédias nativas, nas intermédias puras. Elas podem florescer, nessas aranhazinhas, podem florescer até 5, 6 flores por haste, quando está bem florida. Essa foi uma planta replantada há um pouco tempo, né? Não tem nem... Eu replantei ela no passado, então ela sentiu um pouco o replante, deu aquela diminuída que é normal após o replante, mas não deixou de florescer. Perfeito? Essa é uma planta que já floresceu bastante, gente. Ok? Agora vamos falar um pouco sobre o jeitão, os aspectos da Cattleya intermédia, gente. Vamos lá? Bom, gente, vamos ao jeitão da Cattleya intermédia e algumas curiosidades antes de passar para dicas de cultivo. Bom, pelo próprio nome, o nome da própria Cattleya intermédia, né, ela já diz muita coisa sobre a gente. Ela é uma planta de porte médio, as suas flores são de tamanho mediano, tudo nela é de tamanho médio. Então, ela é uma Cattleya que tem seus pseudobulbos, como vocês estão vendo aqui, ó, que geralmente ficam em torno de 25, 30, 35 centímetros. É muito raro uma intermédia chegar a 40 centímetros. Geralmente não chega. Seu porte médio varia de 20 a 35 centímetros, 30 e poucos centímetros, por aí. Perfeito? Como vocês estão vendo aqui nessa planta, ó, onde eu estou tocando. Ela tem um porte mediano.
A outra ali atrás também é um porte parecido. E elas têm todo esse porte. Ela é uma bifoliada, ó, vocês podem ver. É uma Catleya bifoliada de porte médio, ok? Seus pseudobulbos são cilíndricos, né? São finos, mais finos. Não são nem tão fininhos, nem tão gordos igual das caneludas. E eles são cilíndricos, assim como as demais bifoliadas, caneludas também. E o seu enraizamento é abundante e predominantemente antes da floração e são raízes relativamente grossas a médias, como vocês podem ver aqui agora. Perfeito. Bom, como eu falei, ela floresce geralmente de espata verde, mas pode florescer de seca também. E o curioso maior dessa planta é que ela tem uma tendência muito grande ao flameado. São as principais espécies, né? A principal espécie da onde você tira plantas flameadas como essa daqui para fazer melhoramento, hibridação, porque essa é uma característica muito bonita e que passa para outras plantas e forma híbridos muito bonitos. Nós temos vários híbridos com essas características de flameado que teve lá atrás na sua origem a Catleya intermédia, que passou essa beleza para ela. Então vocês estão vendo aqui, ó, isso realmente é uma característica muito marcante. Ela possui várias variedades muito interessantes. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link sobre o material falando de suas variedades, gente. Perfeito? Continuando aqui, vamos a algum híbrido de intermédio aqui, ó. Aqui eu tenho um híbrido primário de intermédio, ó, que vocês notam, é muito parecido com ela. Chama-se Catleya claesiana. No caso aqui é uma cerulha. Essa flor já está velha, passando. Esse é o híbrido primário entre Catleya lodigese e Catleya intermédia, gente. Ele aqui não está mais pleno, já está passando. Mas vocês notem aqui, ó, é um lilazinho bem suave, bem fraquinho, mas é uma planta muito bonita, né? Uma armação muito bonita. E o cultivo dela é muito semelhante ao da intermédia mesmo. Perfeito? Forma outros híbridos primários muito bonitos, como por exemplo com Valqueriana, também com a Forbese e com outras plantas também, gente. Agora, falei um pouquinho da intermédia, do seu corpo, seu jeitão. Vamos agora às dicas gerais de cultivo. Vamos lá? Pronto, gente. Dicas gerais de cultivo da Catleya intermédia. Vamos agora ao que interessa. Bom, primeiro em relação a ambiente. Vamos lá. Como a intermédia é uma planta de litoral, ela é uma planta geralmente de litoral ou de áreas baixas, com muita umidade, muita insolação. Essa é uma planta que exige ambientes bem úmidos, mas com bastante ventilação. Então o ambiente tem que ter bastante umidade, bastante ventilação e bastante luminosidade. Ela não é uma planta de sombra, gente. Ela é uma planta que exige muita luminosidade. Existem pessoas até que cultivam, aclimatam ela a sol pleno, mas geralmente no cultivo o sol pleno deve ser evitado. Porque se a planta não tiver adaptada, vir uma planta que você comprou, veio de estufa, ela vai queimar muito. Então, ela tem que estar embaixo de um sombrite, entre 50% a 60%, geralmente. Estourando 70% é o que elas exigem. E com sol filtrado, quanto mais horas de sol filtrado pela tela do sombrite tiver, melhor será o seu cultivo. Ou então, ela fique num beiral de varanda, num local onde pegue muita luz indireta e um pouquinho de sol fraco da manhã até umas 9 horas da manhã ou depois das 4 da tarde é interessante para quem cultiva em locais que tenha luminosidade direta, como uma varanda, um terraço, um beiral de janela, etc. Perfeito, gente? Então, muita umidade, boa ventilação e muita luminosidade. É o que a intermédia gosta. Continuando, em relação a vasos, substrato, maneira de plantio dessa planta. Essa é uma planta que vai muito bem em vasos, assim como também ela vai muito bem em toquinhos, placas, telhas e o famoso acoplado.
como é o caso dessa daqui, ó. Essa aqui está num vaso de barro, como vocês podem ver, com substrato de macadâmia e carvão, mas ela está acoplada aqui no nó de pinho. Então ela está presa a esse nó de pinho, que vai garantir boa ventilação aqui para suas raízes e sua base, seu rizoma. E aqui as raízes podem se agarrar tanto no nó de pinho, quanto também ir parte para o substrato. Então o substrato aqui, nesse caso, a principal função dele é manter mais umidade, dar mais umidade para ela. E o nó de pinho, fixação e garantir a ventilação que ela tanto precisa para não ficar abafada. Então, isso aqui funciona muito bem para intermédia e para outras bifoliadas, gente. Ok? Então, em termos de substrato, se você for plantar ela direto no substrato, aí as medidas, o que a gente usa normalmente para orquídeas, né? Pode ser casca de uma mistura de pinos, brita, carvão, pode ser brita pura, número 1. Pode ser macadâmia com carvão e brita, como é o meu caso aqui, ó. Tem brita, tem macadâmia e carvão. Pode ou não, dependendo da sua região, misturar um pouquinho de nada de esfagno, só para dar um pouquinho de umidade. Enfim, e outras misturas regionais. E dos toquinhos? No toquinho você pode usar o nó de pinho, como é o meu caso aqui. Pode usar sanção do campo, madeira de maçaranduba ou de peroba, né? Madeira serrada de maçaranduba, peroba, caibro, perna de 3, que são mais duráveis. Enfim, tem várias opções, gente. As opções são enormes para a gente utilizar para o seu plantio, perfeito? Mas é muito importante o seu ambiente com bastante umidade, bastante ventilação e boa luminosidade. Continuando, em relação à rega, gente, segue o mesmo princípio para outras orquídeas, para outras catleias, ou seja, secou, molhou, secou, molhou, secou, molhou. E assim a gente vai. Depois disso, gente, do secou, molhou, adubação. Em termos de adubação, essa é uma planta que segue a mesma linha das outras catleias, então não tem nada de especial, gente. Aí o pessoal pergunta, que adubação usar? Não tem nada de especial aqui. É os mesmos adubos que a gente usa para outras orquídeas. Existe N maneiras da gente estar adubando bem as nossas orquídeas. No meu caso aqui, por exemplo, eu não estou dando receita, eu estou dando um exemplo. Eu uso B&G Orquídeas e também boto um sachêzinho de adubo orgânico aqui com osmocote, no caso aqui eu estou colocando. Perfeito? Então, foi um exemplo de adubação, não foi uma receita, gente. Antes que vocês pensem que eu estou dando receita. Mas pode ser outros produtos também. O importante é fornecer uma adubação que seja balanceada e completa. Produtos no mercado que prometem isso tem aos montes, ok? Então, a adubação segue o mesmo princípio para outras orquídeas. Em termos de pragas e doenças, aqui eu quero falar um pouquinho mais para vocês, gente. A intermédia é uma planta considerada de fácil a médio cultivo. Ela não é uma planta difícil de cultivar, porém, ela tem alguns problemas chatos que dificultam um pouco. Que é o que? Ela é uma planta muito sensível à canela seca, assim como as lélias purpuratas também são. A intermédia ela é muito sensível ao fusário e à canela seca. Então, atenção redobrada a esses fungos, gente. Por isso é tão importante manter uma boa ventilação e usar um substrato de muita qualidade, porque depois que ela pega um fusário ou uma canela seca, a sua recuperação é muito difícil e a tendência é essa planta aí definhando, secando o bulbo até morrer. E realmente é difícil reverter mesmo usando fungicidas, produtos específicos para essa doença. Nesse caso, essas doenças, gente, como elas aparecem? A planta começa a ficar fraca, desidrata com muita facilidade, as raízes ficam mais finas, o número diminui, as brotações ficam cada vez mais fracas e eventualmente começa a subir uma podridão seca e um bulbo que vai subindo. E muitas vezes quando você corta a planta para tirar, limpar e sair, na parte saudável tem um anel arroxeado, um avermelhamento na parte ainda viva do corte. Isso é um indicativo do fusário.
Se tiver esses sintomas de seca de bulbo e não tiver nenhum avermelhamento, é a canela seca, causada por Rhizoctonia solane. Então, a melhor forma de prevenir esses fungos, gente, é com, de fato, um bom cultivo. Tomar muito cuidado com o substrato, com a ventilação, porque essa planta exige muita ventilação, uma vez que ela é sensível. Eu já perdi aqui algumas intermédias que, mesmo em toquinho, tiveram esse problema. Provavelmente porque ela já veio com isso e eu demorei para replantar. Então, fica aqui a dica, gente. Muito cuidado com esses dois problemas. Além disso, claro, tem que estar sempre de olho nas cochonilhas, que são uma praga importantíssima para tudo. Perfeito, gente? Então, fazer periodicamente uso de cauda bordaleza ou sulfocálcica pode ajudar na prevenção dessas doenças e também de pragas. Ou da maneira que você prefira aí para fazer a sua prevenção. O importante é muito cuidado no cultivo, no substrato, na ventilação e nas regas, perfeito? Geralmente quando você compra a planta, ela vem com um substrato muito ruim. E aí é que acontecem os problemas. É aí que ela se contamina, é aí que dá tudo errado. Perfeito, gente? Então, muito cuidado a isso. Aí depois vem o que? Replantes e divisão. Bom, replante e divisão, como essa é uma planta que tem um entorceiramento mediano, ela pode entorceirar com alguma facilidade, então ela pode ser dividida com certa tranquilidade, até porque ela enraiza antes da floração, com o broto crescendo. Então, geralmente nesses casos é bem mais fácil fazer a divisão. Regra de divisão, no mínimo 3 a 5 pseudobulbos, perfeito, gente? Não menos que isso, porque senão a planta fica muito fraca e a recuperação pode ser muito lenta ou ela até morrer, ok? E época de replante. Geralmente a gente replanta as intermédias na primavera e verão, quando ela está botando brotações novas e soltando as raizinhas. Então, lá para o verão, quando vocês veem aquelas raizinhas saindo, é o melhor momento para replantar. E lembrando, sempre usar ferramenta esterilizada, uma canelinha em pó nos cortes, para evitar contaminação com canela seca, fusário e outros problemas que possam acontecer, gente. Ok. E, no mais, era isso que eu tinha para falar de intermédia para vocês. Mais um pouquinho aqui dessas aqui. E agora eu vou mostrar a intermédia que está lá na árvore para vocês. Mais uma vez essa daqui. Olha só que coisa linda, gente. E agora eu vou mostrar a intermédia da árvore para vocês, gente. Vamos lá? Prontinho, gente. Tô aqui. Vocês estão vendo aquela flor rosinha lá na árvore? Não? Tá vendo muito de longe? Vamos até lá, então. Vamos até lá. Olha. Olha ela ali, gente. Vamos ver se vai focar. Eu acho que tá meio longe. Se não focar não tem problema, porque eu boto a escada lá para vocês. Estão vendo ela ali, gente? Aqui está, ó. Essa é uma intermédia, ela está na árvore. Isso mesmo, como vocês podem ver aqui, gente, ó. Ela está nesse pé de abacate aqui, ó. Eu plantei ela já tem bastante tempo e é a primeira vez que eu estou vendo ela florindo nesse pé de abacate. Gostaram, gente? Tá aqui, ó. É uma outra maneira a gente pode plantar nossas intermédias na árvore sem problema nenhum. Então está aqui para vocês essa intermédiazinha na árvore. Se gostaram, deem um joinha no vídeo, se inscrevam no canal, né? Compartilhem com seus amigos e convidem a se inscrever no canal também, gente. Forte abraço a todos e até a próxima em Plantas e Orquídeas Sem Mistério, gente. Agora eu fui. Tchau, tchau.